Parceiros de plantão, aqui quem vos fala é o professor Gabriel Pacheco. Vamos seguindo aqui o baile, então, né? Primeira aula aí completamente contextualizada, introdutória, para vocês entenderem realmente onde que entra a segurança da informação. Vocês têm que colocar na tua mente que, pô, segurança da informação não é aquele esquema de vocês garantirem o que só uma transação bancária, só um sistema de e-mail, algo do gênero. A segurança da informação, ela traz ali uma característica histórica intensa, traz uma característica histórica extremamente importante que deve ser considerada sempre quando estivermos trabalhando em provas de concursos públicos, tá? As questões nos dias atuais são extremamente contextualizadas, as mais diversas bancas trabalham com questões extremamente contextualizadas e fazer com que você entenda a ideia do tema, a utilização de um conceito, cara, é importantíssimo nesse momento, beleza? Então bora lá, até agora o que a gente viu? O que é um ativo? A informação é um ativo, não é isso que acontece. Entendemos a necessidade que nós temos de garantirmos, então, a integridade de uma informação. Veja o Homem das Cavernas, né? Veja, inclusive, pô, o pessoal lá que estava trabalhando, né, com as informações a serem encaminhadas, certinho? Lá na época dos Césares, né, dos grandes Césares, simplesmente o nosso querido mensageiro chegasse lá no castelo, chegasse lá no QG, onde fosse, no acampamento, ok? Não lembrasse da informação, né? Pô, a integridade estaria sendo quebrada. Né? Isso que aconteceu. Vimos que não somente informação é ativo, né? Nós temos diversos ativos em relação a uma organização. E tudo que é ativo você precisa, olha, afinal de contas, valorar, na verdade, né? Quando eu falo valorar, é dar o valor, não valorizar, né? Porque, nossa, isso é legal, não, mas valorar, dar um valor específico para saber como que você vai atuar ali com ele. Não é isso que acontece? Vimos então que ao trabalharmos com qualquer ativo, é obrigatoriedade, então é obrigação da nossa organização, sempre, absolutamente sempre, ter a capacidade de conseguir pegar aquele ativo, pega um respectivo ativo, tá joia? Cara, você tem que proteger aquele ativo. Você tem que proteger aquele ativo no que diz respeito ao sigilo, que é sinônimo de confidencialidade, mas não é atributo, sigilo não é atributo, né? Da segurança da informação, é simplesmente uma palavra sinônima. Você tem que garantir que aquela informação esteja exata, onde você vai ter ali a tua integridade, você tem que garantir, inclusive, que uma informação esteja disponível, que as pessoas consigam acessar aquela informação sob demanda. Não é isso que vai acontecer? Agora eu quero que você pense na seguinte característica. É tudo e qualquer informação que sempre, absolutamente sempre, vai ter a mesma forma de ser cuidada, vai ter, afinal de contas, o mesmo cuidado, vai ter o mesmo zelo na sua organização de forma igualitária. A mesma informação, inclusive, em uma organização X, vai ter essa mesma valoração que você vai colocar para uma organização Y? Parou para pensar nisso? De forma alguma, não é? Então eu quero que você comece a refletir sobre isso. Por quê? A informação como informação, ela é um ativo? É. Ela é um ativo e, como qualquer outro ativo importante para o negócio, tem valor para a organização. E, consequentemente, necessita, então, né? Ops, perdão, senhores. Necessita, então, aqui, ó, como qualquer ativo, tem valor para a organização e ela necessita ser adequadamente protegida. Isso é a característica que você tem. E quando eu falo adequadamente, é porque, poxa, você pega aí, coloca o valor para uma informação, o que vai cogitar para ti, o que vai colocar para jogo aí para ti, qual que é ali, afinal de contas, a forma que você vai proteger uma informação. Meu parceiro, minimamente que você vai levar em consideração é quanto que vale aquela informação para você. Entenderam como é que é? Bem interessante, né? Minimamente é isso que você vai fazer. Por quê? Às vezes uma informação que vale R$1 não precisa ter ali um nível de proteção tão enorme do que uma informação que vale R$500 mil. É necessário então conhecer o negócio para classificar a informação? Com certeza absoluta. E o que vai ser essa classificação da sua informação? A classificação da tua informação é justamente o grau de sigilo que você tem das informações. Grau de sigilo que minimamente pode ser considerado como o quê? Uma informação pública. Olha que interessante. Uma informação que? Sigilosa. Informação secreta. Isso minimamente, tá? Dependendo da abordagem que você for trabalhar,
tem alguns outros graus de classificação que podem ser colocados. Secreta ou então uma informação ultra secreta. Olha que interessante. Agora, mais importante do que isso, teu carro. Quem é que vai dizer, afinal de contas, quanto que vale aquele carro para ti? Ah, tabela FIPE. Não, deixa de ser louco. Eu tô falando ali especificamente sobre o valor do carro de uma forma geral para você, né? Eu mesmo gosto de carros antigos, ok? Atualmente mesmo estou reformando aqui uma picape, uma F1000 aqui, que era do meu pai, para vocês terem noção. Estou trabalhando em cima dela, acho que vai durar uns 10 anos essa reforma, para vocês terem noção. E para mim eu não vendo aquele carro de jeito nenhum, sabe por quê? O valor daquele ativo, quem sabe o quanto que vale em relação a sentimento, e em relação ao valor mesmo, até mesmo a própria informação, é o proprietário. Então nesse exato momento, quem é o proprietário? Profissional responsável pelos ativos da informação. E quando eu falo ativos, não são somente as informações, mas também tudo aquilo que é utilizado para poder garantir que a informação continue segura. Então me diga uma coisa, quem é o responsável, quem é um cara que vai efetivamente ali classificar a informação dentro de uma organização? Quem tem a capacidade de classificar essa informação é o teu proprietário. Beleza? Entra no meio do circuito aqui o custodiante, pessoa aqui, empresa, organização, departamento, seja o que for, que muita gente interpreta de maneira errada, achando que o custodiante seria o responsável por botar valor na informação, e não é. O custodiante, ele é basicamente o responsável por garantir que as informações estão de acordo com o estabelecido pelo proprietário. Então, o que é o teu custodiante? O teu custodiante, gente, basicamente, ele é o cara. O teu custodiante, ele é o cara, ele é a organização, ele é o departamento que vai literalmente fazer o quê? Cuidar da informação. Isso é o teu custodiante, todo mundo entendeu? Então, se você pega uma área de tecnologia da informação, uma área de infraestrutura, joinha, uma área qualquer que seja na tua informação, quem é que vai cuidar daquela informação para que a informação esteja disponível, esteja confidencial e íntegra, conforme o proprietário deseja? É essa área, é o custodiante, é o tutor. Ok? E para garantir que essa informação, então, seja acessível somente a quem é de direito, para garantir que essa informação esteja disponível a quem é de direito, nós vamos utilizar o que então? Um perfil de acesso. Alguns conceitos básicos adicionais. Perfil de acesso, então, que garante justamente que a pessoa específica, o grupo de pessoas específicas, o papel específico que nós temos na organização, possa realmente acessar aquilo que deve ser acessado ou não. Para que tudo isso aconteça, nós temos então a segurança da informação como disciplina. É a proteção da informação contra diversos tipos de ameaças para garantir a continuidade dos negócios, minimizar os danos aos negócios e maximizar o retorno dos investimentos e as oportunidades dos negócios. Ponto colocado aqui em uma norma ISO, que é uma norma internacional que nós temos, ok? Que é a 27002. Por curiosidade, então, a nossa norma ISO é justamente aí uma norma internacional reconhecida, é um padrão internacional. No caso da 27002, ela trabalha na visão de implementação de um sistema de gestão de segurança da informação. Olha o quanto que essa norma é importante. E esse sistema de gestão de segurança da informação, ok, é o que vai cogitar da sua informação completa, das suas informações completas na tua organização. Nessa definição aqui, eu ainda tenho alguns pontos que eu quero trabalhar com vocês. Gente, minhas aulas são sempre assim, tá? Muito suaves, muito tranquilas, com muita informação sendo passada. É um linguajar, um vocabulário que vocês vão entender esse negócio, né? O que é, então, o termo ameaça? É a proteção da informação contra diversos tipos de ameaças para garantir o quê? A continuidade dos negócios. Minimizar os danos, é claro, né, no que diz respeito ao impacto que você vai ter dessa tua informação, e maximizar o retorno dos investimentos e as oportunidades de negócio. Então aqui a gente entra com uma característica bem importante, bem interessante, que é justamente fazer o estudo de como, afinal de contas, eu vou estudar, perceber, captar dentro da minha organização o quão uma ameaça é complicada mesmo para o ativo.
Agora vamos discutir o ativo sob a perspectiva da informação. Beleza? Vamos pensar no seguinte. Um ativo é o quê? Qualquer coisa que tenha valor para a tua organização. Pode ser ali, afinal de contas, um ativo da informação, a própria informação, sim. Mas pode ser, afinal de contas, o computador que é utilizado para você poder acessar a informação? Pode. Pode. Uau, Pacheco, é? É. Pode ser, afinal de contas, o próprio firewall, que é um dispositivo de segurança da informação que nós temos? Pode. Pode ser a tua própria rede estruturada que você tem na tua organização? Pode. Tudo isso é um ativo. Bacana? Todos esses ativos, pela sua própria existência, eles possuem fraquezas. Essas fraquezas são chamadas de vulnerabilidades. Entenderam como é que funciona? Então, o que é uma vulnerabilidade? Uma vulnerabilidade é uma fraqueza, é uma deficiência, é um problema que você pode encontrar em um ativo, inclusive na tua própria informação. Entenderam como? Que pode expor, certo? Aquele teu ativo a uma invasão. Quando você tem, então, uma ação, uma atividade, um evento, seja proposital ou não proposital, seja gerado por um ser humano, por fenômenos da natureza, seja, inclusive, algo gerado por um recurso tecnológico, como, por exemplo, um vírus, bacana, você tem, então, o que a gente chama de uma ameaça. A ameaça, então, é justamente aquele evento que explora uma vulnerabilidade para poder conseguir ali realizar um ataque à informação que você tem. Todo mundo pegou isso? Pegaram essas características? Se vocês pegarem essas características, novamente vamos papirar. É assim que nós vamos trabalhar. Entender o conceito, a gente papira. O que é vulnerabilidade? Vulnerabilidade são os pontos fracos associados aos ativos organizacionais. Beleza? Lembrando, essa vulnerabilidade, se são ativos organizacionais, não é uma vulnerabilidade única e exclusivamente colocada em cima da informação apenas. Ok? Essa vulnerabilidade pode ser colocada em relação a tudo que circunda a tua informação. Como, por exemplo, se você pega um banco de dados, uma vulnerabilidade que você teria seria a ausência de backups. Lembrando, backups são cópias de segurança que você tem. Se por um acaso você tem uma ameaça, como, por exemplo, ali um tipo de ataque que criptografe, embaralhe, misture todas as informações que você tem aí no teu computador. O que vai acontecer? Você teve uma ameaça que explorou a vulnerabilidade. Repararam isso? Beleza? Instalações elétricas. Olha só que loucura. Instalações elétricas. Instalação na rede elétrica. A instabilidade que você tem dessa tua rede elétrica é uma vulnerabilidade? Com certeza. Quando eu era novinho, eu morava em uma cidade que é perto de Brasília, né? Fica ali, na verdade, na região, né, metropolitana ali do Distrito Federal, né? Mas já é Goiás. E, cara, a rede elétrica de lá era muito instável, né? Muito instável mesmo. Joia? Chegava ao ponto ali da gente não poder ali tomar banho com 2 chuveiros ligados, né? A TV tudo junto, questão desligava tudo, era uma loucura. Joinha? O local ali na minha época, né? Nasci em 79, é claro, então isso faz muito tempo atrás. É chamado de Valparaíso de Goiás, né? Morei muito tempo aí. Aquele salve, aquele abraço pros amigos que eu ainda tenho na cidade de Valparaíso de Goiás. Beleza? Então, o que acontecia? Tínhamos uma rede que era completamente instável. Quando eu fui ali, comecei a mexer com computação, 16, 17, 18 anos, eu queimava o computador o tempo todo, né? Não eu queimava, né? Mas queimava por quê? Porque justamente toda vez que a gente tinha uma instabilidade da rede, que era uma instabilidade da rede ali, na minha própria casa, inclusive, quando vinha uma sobrecarga de rede adicional, a fonte ia para o saco, né? Então, basicamente, isso era uma vulnerabilidade? Era. Quando eu falo ia para o saco, é o quê? É para o saco mesmo ali, né? Igual um cadáver, né? Ali uma estrutura ali colocada para poder falar que a fonte morreu mesmo. Não é isso que acontece? Então tá. Então, nesse momento, nós tínhamos o quê? Uma vulnerabilidade, que era a instabilidade da rede elétrica, que era explorada por uma ameaça. Veja que essa ameaça não era uma pessoa. Todo mundo reparou? Veja que essa ameaça não era de forma alguma um sistema computacional. Era simplesmente um fenômeno natural. Fenômeno natural de simplesmente você ter aqui um aumento da potência, um aumento da carga ali a ser colocado e pipocava tudo. Entenderam como? Olha aqui. Outra vulnerabilidade que a gente pode ter na sua rede de comunicação. Ausência de mecanismos. Olha, ausência de mecanismos de segurança da informação.
Viram que loucura? Como assim mecanismo de segurança da informação? A ausência de um anti-malware, um antivírus, a ausência, eu vou começar a utilizar muito esse termo anti-malware, tá? Vocês têm que se adaptar à utilização desse termo. A utilização de um firewall, a utilização do IDS, do IPS, seja o que for. Entenderam como? Por quê? Nesse momento você pode ter uma ameaça? Pode. Você pode ter um atacante ali que simplesmente pegue e intercepte a mensagem que você está encaminhando, como por exemplo o seu banco. Isso é um tipo de ataque. Todo mundo entendeu que a vulnerabilidade é a própria fraqueza. E o que vai ser a ameaça? É essa ocorrência. Ocorrência ou fato. Então pode ser considerado ocorrência ou fato. Pode sim ser considerado como um evento ocorrido em um ativo que explora algum tipo de vulnerabilidade. Como, por exemplo, no teu banco de dados. Tu está sem backup. Você pode ter um crash. O que é crash? Quebrou. É um termo americano aí, genérico, né? Crash, quebrou. Ou ocorrência do que a gente chama de blocos maus. Blocos ruins no teu HD. Que é simplesmente quando o teu HD perde a capacidade de armazenar a informação em um bloco de armazenamento que ele tem. O seu disco rígido do teu computador, entenderam? Instalações elétricas. Como você pode trabalhar com ameaças? Tu pode ter oscilação da tua rede elétrica. É o que acontecia lá em Valhaven, Valparaíso, né? Quando eu morava por lá, tá, e tudo mais. Bacana. Tempestades podem acontecer também. Vem um raio ali, pipoca do trovão, super raio. Pipoca a tua rede, os dispositivos eletrônicos que você tem na tua casa, tudo. Não somente o teu computador. Na rede de comunicação, qual que é o tipo de ameaça que você pode ter? Por exemplo, uma invasão de vírus aí na tua rede. Todo mundo pegou esses termos? Entenderam como é que funciona então? Entenderam a relação que nós temos então de um ativo, da nossa informação, ok? A vulnerabilidade e a ameaça. Isso tem que ficar muito claro na tua cabeça. Claro, 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 claro como a neve. Beleza? Porque agora a gente tem que entender, inclusive, o que vai ser o risco. Então, o que é o risco? Todo mundo concorda comigo que uma ameaça, depois que você identifica que existe aquela ameaça, não é obrigatório que ela já tenha ocorrido? Ah, Pacheco, é mesmo, né? Pode trabalhar, inclusive, com a probabilidade, a possibilidade, a chance que eu tenho ou não daquela ameaça se concretizar em relação ao ativo. Como, por exemplo, um raio cair. Vai cair raio, é certeza que vai cair um raio na tua casa? Vai pipocar tudo, vai estourar teus dispositivos, aquele negócio. Não, não é certeza. Todo mundo pegou? É certeza que sempre você vai ter um bloco ruim de armazenamento ali na unidade de armazenamento do teu computador? Não é certo isso. Não é certeza isso. Ok? É certo que, afinal de contas, você sempre vai ter ali um vírus que contamina teu computador? Não. Mas você tem uma probabilidade, você tem uma chance daquilo ali acontecer. Não é verdade? Você tem uma chance, uma probabilidade daquilo acontecer, e se por um acaso isso acontecer, e você já souber o valor que você tem da tua informação, o que vai acontecer? Você consegue calcular justamente o que a gente chama de risco. O que é o teu risco? O risco é um possível evento, ação que, se efetivado, gera um impacto negativo em função da exploração da vulnerabilidade. Olha que legal. Considerando tanto a probabilidade quanto o impacto de ocorrência. Então o teu risco, ele tem uma característica da incerteza. O teu risco, ele é fadado, ele é caracterizado, ele é identificado claramente pela incerteza. Então é um evento incerto, mas que, se por um acaso acontecer, você tem o quê? Um impacto em cima do teu ativo. Todo mundo entendeu isso? Então como que eu vou calcular um risco? A gente calcula o risco pelo valor monetário esperado aqui do teu risco. O valor monetário esperado do teu risco é calculado pelo produto, ou seja, a multiplicação que você vai ter do valor do teu ativo. Lembra que a gente colocou o nosso querido proprietário para dar valor no ativo, para classificar o ativo? Olha que interessante, onde é que entra isso? Multiplicado pela chance. Ops, eu escrevi de novo aqui o Szinho, né? Multiplicado, então, pela chance, que vai ser a probabilidade que tu tens daquilo ali acontecer. Pacheco, risco com probabilidade de 100%, já não é risco, é problema. E tu tá vacilando aí de não tá atuando em cima dele, tá? Esse teu risco aí com 100% de chance já não é risco não, meu parceiro. Isso aí já é um problema, tu já deveria estar trabalhando em cima dele, cabuloso ali em cima desse teu risco.
Como, por exemplo, você tem um risco de ter a indisponibilidade da informação, caso aquele teu HD realmente quebre. Você tem um risco de ter indisponibilidade da informação, caso aconteça um ataque naquela tua rede que não tem segurança. Beleza. Você tem o risco de perder a credibilidade e imagem da empresa, se por um acaso o computador aí de um banco ficar indisponível durante 2 a 3 dias. Com certeza, nossa, não consigo fazer nenhuma transação bancária. Então você tem, isso é um risco também. Perda de confidencialidade é um risco também que você tem. Como, por exemplo, se você fica aí bacando mané, ainda anota suas senhas bancárias atrás do cartãozinho bancário que você tem, na tua carteira, meu parceiro, tu tá correndo um risco enorme. Olha a vulnerabilidade que você tá colocando na tua conta bancária. Você tá anotando a tua senha de autenticação juntamente com o teu cartão. Todo mundo entendeu? Falta de integridade de dados, com certeza absoluta. Ok? Se você pega simplesmente e não passa um documento, por exemplo, textual, para um formato PDF e transmite para outra pessoa, qualquer que não seja de confiança, entendeu? Mínima, ou então até mesmo seja de confiança, né? Mas dali em diante a pessoa resolve reescrever alguma coisa e você não passou em PDF, você está quebrando em cima de integridade, você está trabalhando em cima da tua integridade, você pode perder a tua integridade, mas veja que isso não é exato, não é certo. Você não tem 100% de chance que um risco se concretize. Se você tiver 100% de chance, já é um problema. Você deveria estar atuando em cima dele previamente. Todo mundo entendeu o que é o teu risco? Bacana? Risco que, inclusive, pode ser positivo? Pode. Mas agora, nesse momento, eu vou trabalhar somente com a característica do risco negativo. Do risco que te gera prejuízo. Risco pode, afinal de contas, gerar um resultado positivo? Gente, pode, tá? Mas isso vai ser estudo nosso quando formos trabalhar lá na frente em aulas específicas de gestão de riscos, onde eu entro com vocês então nas nossas normas ISO, né? Bacana, onde eu falo de uma norma muito legal chamada 27005, faço vínculos dessa norma, inclusive com as nossas normas 27001, 27002 e por aí vai. Bacana? E dali em diante você começa a pensar, agora para que eu tenho que olhar para o meu risco? Para que eu tenho, afinal de contas, que nesse momento gerenciar o risco dentro da minha organização quando o assunto é a segurança da informação? Você tem que olhar porque você tem que avaliar, joia, qual que vai ser o impacto daquele risco específico no teu ativo e o quão, afinal de contas, esse ativo, depois que estiver abalado, depois que ele estiver impactado, ele pode ou não indisponibilizar os serviços básicos que você tem na tua organização. É quando a gente começa a falar, então, sobre gestão de incidentes. Um incidente vai ser considerado que, então, um evento que pode indisponibilizar completamente ou parcialmente o teu ativo. E é quando a gente começa a falar de gestão de continuidade do negócio. Pois, se você tiver com um ativo extremamente importante da tua organização indisponível, você não consegue dar continuidade no teu negócio. E se você tiver que dar continuidade no teu negócio, você tem que dar uma continuidade que não dependa daquele ativo lá, ó, que foi impactado pela ameaça. Lembrando que uma ameaça pode ser um ataque. Todo mundo pegou isso? Fez sentido agora todos os termos? Então vamos brincar agora para poder, afinal de contas, definirmos nossos atributos da segurança da informação. O que são atributos? Povo lindo da vida do Pacheco. Atributos são propriedades. Atributos são, então, o quê? Propriedades. São propriedades. São características, ok? São propriedades e características que você tem para garantir a tua segurança da informação. Então, inicialmente, nós temos o que nós chamamos da tríade ou triângulo da segurança da informação. Triângulo da segurança da informação, caracterizado, então, por 3 conceitos que nós já entendemos e agora o foco é só papirar os respectivos conceitos. Tá ok? Que formam aqui pra gente, então, o nosso triângulo da segurança da informação, o nosso acrônimo CID. Confidencialidade, basicamente a propriedade que a informação não esteja disponível ou revelada a indivíduos, entidades ou processos não autorizados. Então, basicamente, a tua confidencialidade, ela preserva o sigilo. A tua confidencialidade, ela preserva a privacidade.
Essa é a característica dela. E a característica é o quê? Não vou mostrar, afinal de contas, uma informação, não vou mostrar um conteúdo a quem não é de direito. Pronto, acabou. Isso é a característica da confidencialidade. Temos então integridade, propriedade de salvaguarda da exatidão e completeza de ativos. Então o que eu estou falando para você? Se eu estou te encaminhando um e-mail, eu quero que o e-mail chegue até você com aquilo exatamente que eu escrevi. Não tendo nada apagado, não tendo nada inserido, não tendo nada alterado. Se eu estou realizando uma transação bancária e é uma transferência de R$ 500 que eu estou fazendo para a conta de alguém via Pix, eu não quero que seja 501 e eu não quero que seja R$ 499. Eu quero que essa transferência seja feita com o quê? Exatamente os R$ 500 que eu estou transferindo. Todo mundo entende como é que é a ideia da integridade? Tanto que a integridade é bem interessante que, poxa, ela não é cativada somente em cima da ideia de uma informação digitalizada. A tua integridade ela é trabalhada também com características de informação física. Pensa o seguinte, estou trabalhando aqui com um livro. Inclusive, esse daqui é a referência máxima, maior cabulosa que nós temos em relação à segurança da informação mundialmente, né? William Stallis. Estou trabalhando aqui com esse livro. Se eu abro a página de um livro, eu não quero simplesmente que tenha o quê? Parte da página rasgada, retirada, colocada, escrita. Isso quebra a minha integridade. Entender o que é integridade? E tenho também a minha disponibilidade. O que é a disponibilidade? Propriedade de estar o quê? Acessível e utilizável. Então, acessível e utilizável sob demanda. Ou seja, quando você precisa por uma entidade autorizada. Veja uma coisa muito interessante aqui nessa relação que nós temos de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Para vocês entenderem a diferença de cada uma delas, onde que cada uma delas entra, ok? Suponhamos ali que você tenha, nesse exato momento, acessado, então, o teu celular para poder acessar o aplicativo teu de acesso à tua conta bancária. Então, por que eu estou utilizando a palavra acesso? Propositalmente, de forma repetitiva, para você entender. Você está acessando uma informação, você está acessando um recurso. Então, suponhamos que nesse exato momento você está ali acessando. Beleza? Quando você pega e digita a tua agência, a tua conta e tua senha. Nesse exato momento, somente você pode ter acesso àquelas informações. Todo mundo entendeu? Beleza? Quando você confirma, tac, o Enter, ok, sei lá, acessar, o botão que tem ali, somente você que tem aquele perfil de acesso, que está autenticado, consegue ver aquelas informações. Você acabou de garantir a confidencialidade. Ok? Suponhamos então que nesse exato momento você entre na tua conta e você queira que teu extrato esteja exatamente com os lançamentos específicos que você realizou desde o período que você abriu a conta naquele banco. Você está falando da integridade. Olha que legal. Agora suponhamos que nesse exato momento, mesmo tendo a tua autenticação clara, clássica, é aquela senha mesmo que você tem que utilizar, com aquela agência, com aquela conta, você simplesmente clica no OK, toque. E bicho, o servidor de acesso lá do teu banco está indisponível. A sua internet não está legal, deixou de pagar teu pacote de internet, está sem Wi-Fi. Olha só que loucura. E teu aplicativo vai ficar rodando ali, ó, sem que você consiga acessar a tua conta bancária. Nesse exato momento você não está falando de forma alguma de confidencialidade, não está falando de integridade, você está falando de disponibilidade. Veja que a informação não está acessível sob demanda para quem é de direito. Isso daqui forma para a gente, então, o nosso triângulo da segurança da informação. Ok? Agora vamos pensar o seguinte. Poxa, são somente essas propriedades que nós temos da segurança da informação? Não. Nós temos algumas outras. Joia? E eu quero que você pense na seguinte característica. O que garantiria que no momento que você está realizando uma transação bancária, como por exemplo a transferência via Pix, ok? De algum tipo aí de valor a ser colocado. E o que garantiria, afinal de contas, no futuro que você não negasse que foi você mesmo que fez aquela transferência? É quando a gente entra justamente em duas outras propriedades que vão formar para a gente o nosso pentagrama da segurança da informação
juntamente com o CID, juntamente com a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Teremos então adicionalmente então a nossa autenticidade e a nossa irretratabilidade. A autenticidade é a propriedade então que garante que a informação veio do emissor no formato que ele te mandou e foi ele mesmo que te encaminhou aquela informação. Isso é a tua autenticidade. Então a autenticidade garante a origem? Garante. A autenticidade garante que algo é autêntico? Sim. O que acontece quando você acaba de logar na tua conta bancária e no momento que você está fazendo uma transferência no teu celular, ele te pede, naquele exato momento, a tua senha de acesso à tua conta? Aconteceu naquele exato momento que ele fez o quê? Fez com que a sua comunicação fosse autêntica, criatura. Então a autenticidade, ela é uma operação realizada o quê? No momento de uma transação, no momento do quê? De uma comunicação. Entenderam como? Para garantir que você é você mesmo. Tanto que, pô, acesso à tua agência, tua conta e tua senha, só você tem. Não é assim que acontece? Bacana quando você manda um e-mail. Quem é que tem a senha do teu e-mail, afinal de contas? Você? Todo mundo entendeu que ela é uma operação que acontece, então, no momento da comunicação, no momento de uma transação? Agora, suponhamos que daqui 2 dias você transferiu aqueles R$ 500, ok? Para poder comprar, sei lá, um longboard, skateando, aqueles longboard estiloso pra caramba, não sei quantas polegadas aí que você tá comprando. E você transferiu para um vizinho teu, não é verdade? Aí tu esperou 1 dia, 2, o rapaz não te entregou teu longboard, e você bate na casa dele. Ô parceiro, transferiu o dinheiro. Cadê o longboard? Aí o cara chega e fala pra você que vendeu um longboard para outro parceiro dele. Porque o outro amigo dele lá pagou R$ 600. Aí tu ficou puto com o bicho. Tá joia? E ao invés de simplesmente pedir para ele devolver o Pix, você pega e liga lá no banco e fala o seguinte: identifiquei aqui um Pix na minha conta bancária de R$ 500 que saiu aqui da conta bancária em nome de... não sei o nome do cara aqui, olha, até disfarça assim, né, na ouvidoria lá, para poder reclamar no banco, e quero que esse valor seja devolvido, porque não fui eu que realizei. O que o pessoal do atendimento da ouvidoria vai fazer na mesma hora? Eles vão verificar de onde que veio aquela transação. E eles vão de lá e validam. Que veio da tua agência, com aquela tua conta, com a tua senha única que só você tem, e você ainda confirmou com a tua senha de acesso ao banco. E veio inclusive do IP que você sempre utiliza, que é teu próprio celular. O que o cara do atendimento, o que a menina do atendimento vai fazer? Eles vão chegar e falar: senhor, não, você tá doidão. Joia, a transação foi feita pelo senhor mesmo, no dia tal, do aparelho tal, do assim, tal e tudo mais. Tá bom? Nesse momento, veja que você não está garantindo a autenticidade, você está garantindo a irretratabilidade. Irretratabilidade é justamente a característica que a gente tem de garantir que quem emitiu uma informação, fez uma transação, fez algum tipo de operação, não consiga negar que foi ela mesma que realizou aquela operação. Pega aqui para mim então, bora papirar. Irretratabilidade, propriedade que garante a impossibilidade de negar a autoria em relação a uma transação anteriormente feita. Autenticidade, propriedade que garante que a informação veio de seu emissor e está íntegra. É que negócio, Pachecão sempre confundia essas duas, não confunde mais. Pegou aí? Ambas são garantidas por conta do teu perfil de acesso. Ambas são garantidas por você estar autenticado efetivamente em um serviço. Ambas são garantidas por conta disso. Mas veja que a confidencialidade também, né, é garantida por conta dessa característica. Isso aqui é bem interessante. Não é assim que acontece? Essas duas, então, adicionalmente, formam pra gente o que a gente chama do pentagrama da segurança da informação. Só que, gente, teve um cara chamado Parker. Parker igual do Peter Parker lá mesmo, do Homem-Aranha. Que ele reparou o seguinte: meu irmão, não adianta você ter confidencialidade, integridade, disponibilidade, se por um acaso eu não sei se a comunicação veio efetivamente de quem tinha que vir, se eu não sei com quem que está aquela informação ou aquele recurso, e se aquela informação não tem utilidade nenhuma para mim. Faz sentido para vocês? Nesse momento ele lança então o hexagrama parkeriano, que tem como característica principal expandir os nossos atributos da segurança da informação, do nosso CID,
com a autenticidade, a posse ou controle ou a utilidade. A autenticidade, conforme já vimos, entra aqui no hexagrama parkeriano tranquilamente, são 3 abordagens que nós temos aqui de atributos. Busca verificar a veracidade quanto à alegação de origem ou autoria de um dado, documento ou informação que poderia ser aferida com o uso de assinatura digital. Temos ali então que posse ou controle, quando dada informação ou sistema está na posse de quem o controle ou utiliza, como por exemplo um cartão de banco roubado pode ser usado sem consentimento do seu proprietário. Veja que isso aqui é uma treta do caramba que a gente tem atualmente, né, com a aproximação. Reparou como é que é? E tem mesmo, né, que perdeu assim o controle e a posse sobre o cartão. Minha esposa, para vocês terem noção, joia? Ela perdeu o cartão de crédito dela aí, na verdade nem perdeu, tá joia? Clonaram ali a estrutura do cartão de crédito dela e por incrível que pareça, estavam utilizando esse cartão de crédito dela, rapaz, período de carnaval em Florianópolis, que ela foi notificada aí que ela se tocou ali, né? E o cartão tava com ela, mas veja que nesse exato momento não era só a mídia física que ela tinha perdido a posse. Ela perdeu, na verdade, as informações sobre a interface que é utilizada para emitir a mídia física. E por um acaso ali, né, a galera estava utilizando a função crédito para poder fazer compras menores. Era uma viagem assim que a galera estava utilizando por conta da própria aproximação. Viram que é uma propriedade forte que nós temos aqui também? E dali em diante nós temos o quê? A utilidade. Diz respeito ao proveito que o usuário pode fazer dos dados, informações ou sistemas. Um arquivo criptografado, cuja chave, inclusive, foi perdida, né? A chave que você vai utilizar para criptografar ou decriptar aquele arquivo, tem essa utilidade, então, comprometida. É quando nós entramos justamente no quê? No nosso hexagrama parkeriano, ou nosso hexagrama da segurança da informação. Beleza? Galerinha, povo lindo, era isso que eu tinha para apresentar aí para vocês no decorrer do nosso conteúdo, aí no decorrer da nossa aula de hoje, da parte de conceitos de segurança da informação, ok? Espero realmente que tenham gostado, tenham se amarrado, fiz questão ali de contextualizar absolutamente tudo, é o que eu vou fazer com vocês com todo o nosso conteúdo que está sendo gravado aqui para a plataforma do Mapas e Cards. Vou ficando por aqui, próximo bloco eu já entro aí na resolução de questões, não se esqueçam de seguir o Pachecão lindo e maravilhoso aqui no meu Instagram. Um grande abraço, gente. Até já, hein?